Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, por favor, tome seu assento. Aí você gostou, né? Bom, obrigado. Amados, eu quero louvar muitíssimo a Deus por essa oportunidade de retornar a Rio Verde. Eu tive o privilégio de estar com vocês no ano passado e foi um congresso que foi marcado por mim, muito abençoado e abençoador. Eu tenho o privilégio deste ano, 2020, estar participando da abertura desse belíssimo congresso feito pela mocidade, a fim de louvar a Deus por mais um ano deste departamento. Então quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente das Assembleias de Deus aqui em Rio Verde, pastor Wellington Rocha, também na pessoa do pastor Wellington Rocha, pelo primeiro vice-presidente e também o segundo, o pastor Emorge, e também o pastor Marival. Deus seja louvado na vida desses homens de Deus, que Deus tem levantado para que o nome de Cristo continue sendo glorificado nesta região e alcançando muitas outras vidas. Eu quero também trazer a saudação do meu pastor presidente das Assembleias de Deus ali em Iaúma, no estado do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, pastor Natanael Eufrásio. É lá que eu congrego, é lá que eu e minha família somos membros, é lá que eu sou ministro da Assembleia de Deus. Estou debaixo de bênção e permissão pastoral para que nesses dias de carnaval possa estar pregando a palavra de Deus e estar aqui com os irmãos. Então quero transmitir a saudação do meu pastor presidente a vocês. Se vocês recebem a saudação do meu pastor, digam amém. Amém. Louvar a Deus também pela vida do líder da mocidade aqui da Almaderve, nosso irmão Guilherme Rocha. Eu criei um carinho muito grande pelo Guilherme. Batemos um bom papo ano passado acerca da importância das escrituras, acerca da importância do meio pentecostal valorizar as escrituras, e o Guilherme tem esta visão. Espero que a Almaderve seja impactada ainda mais por meio desta visão mais bíblica que o Guilherme tem, um homem de Deus, muito simpático, de uma educação extraordinária. Eu tenho o privilégio de poder chamá-lo de amigo. Deus seja louvado na vida do Guilherme, lhe dê saúde, e também na pessoa que lhe ajuda, a vice-líder, que é a irmã Karina Medeiros, tá? Deus seja louvado na vida desses líderes e das suas famílias. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Amém. Amados, como foi feito no ano passado, eu não sei se vocês se recordam, eu vou pedir um pouco da sua paciência para que eu possa, de alguma maneira, estruturar a homilia, a mensagem que será pregada. Nós temos um tempo muito decente, muito bom para pregar. Não vou ser indelicado e nem passar dos limites acerca de uma introdução ou de toda a mensagem, mas eu acho que a mensagem ela precisa ter conteúdo, não só conteúdo. Esse conteúdo precisa ter uma finalidade. Pregar é fixar bem, e a minha ideia é que esta mensagem não só fique fixa, mas torne-se para você prática da sua vida cristã diária. Então faça como o pastor presidente vos ensina. Se o pastor presidente ensina que vocês podem ler o texto assentados, vocês permaneçam assentados. Se ele ensina que os irmãos devem ficar em pé durante a leitura do texto sagrado, vocês coloquem-se em pé, sempre respeitando o ensino do vosso pastor. Bom, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Os que encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se não for indelicado, pergunte a duas pessoas: você tem vergonha de ser crente? Tome seu assento, por favor. Como eu pedi de início, espero que você não perca a sua paciência. Será de suma importância nós, por meio do texto sagrado, criarmos algumas hipóteses sobre o texto e sobre elas tratarmos do assunto acerca de que Paulo está tratando. Para isso, acho necessário trazer um assunto que com certeza é de conhecimento de todos, mas apenas para refrescar a memória de alguns. As epístolas sagradas não são textos proféticos, são textos históricos. E por tratarem-se de textos históricos, a princípio, as epístolas, querem paulinas ou as denominadas de gerais, têm um objetivo em tese comum: tratar da igreja do primeiro século, comumente chamada ou identificada como igreja primitiva, da qual eu acho o termo não tão saudável como igreja do primeiro século, mas também não há nenhum erro nesse tipo de substantivo dado à igreja daquele período. Aqui nas epístolas nós podemos ver algumas preocupações apostólicas, dentre elas, manter a sã doutrina ou a doutrina dos apóstolos, não só isso, tratar de aspectos éticos e de costumes morais para a igreja cristã daquele período. Nós temos aspectos doutrinários, entenda a expressão doutrinário, com vínculo do termo usado em alguns concílios como dogma, ou seja, alguns princípios de fé que não podem ser negociáveis. E sobre esses princípios de fé, uma vez deturpados, cresce a concepção de heresia. Exemplifico: o sangue de Cristo é o que nos purifica do pecado, que foi aspergido ou derramado por meio da sua morte vicária. Isto é uma verdade, um conceito doutrinário que recai quer sobre metodistas, batistas, presbiterianos, assembleanos ou luteranos. A graça é que salva, também é uma concepção da qual nós não podemos discutir. O que se discute sobre a graça é como ela age, de uma forma imperativa ou de uma forma a nos atrair no conceito arminiano da qual a Assembleia de Deus confessa a sua fé. Nós vemos também questões litúrgicas acerca do culto, como por exemplo vemos bem claro Paulo tratando disso nas epístolas aos Coríntios. Vemos, como disse, aspectos morais também muito claros na epístola aos Coríntios, quando Paulo trata de um pecado, segundo ele, pior do que os praticados pelos pagãos, quando a igreja de Corinto conhece um jovem que está praticando relações sexuais com a própria madrasta. E aí Paulo faz alusão acerca do fermento, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Dentro dessas epístolas nós temos o costume de dividi-las em dois grandes grupos. As epístolas, como disse, que recebem o nome de paulinas, obviamente escritas por Paulo, e as epístolas chamadas de gerais, que são os demais ou os outros escritores. A princípio, o conteúdo delas, eu não digo método, mas tem o mesmo princípio: tratam de ética, tratam de liturgia, tratam de resistência às heresias ou aos falsos mestres, mas as gerais, como já está explícito no termo que recebem, como por exemplo a epístola de Pedro, ou a sua primeira epístola, no capítulo 1, você verá Pedro citando várias províncias romanas e se dirigindo aos santos daquelas províncias. Já Paulo nos dá a sensação, pode haver alguém que tenha um contraponto, ele era mais específico. Então Paulo tinha o hábito de escrever para comunidades específicas, logo tratar dos problemas específicos dessas comunidades. Por isso você vê o nome da carta segundo o seu destinatário: epístola aos
de Filipenses, ou a Filipos, Epístola a Éfeso e assim sucessivamente. Tudo que está na epístola é proveitoso, tão proveitoso que de nenhuma maneira estou sugerindo a vocês aqui de Rio Verde que quando Paulo escreve para Roma, o conteúdo de Roma não caiba ou não seja bom para Corinto, de forma nenhuma. Existe um momento que Paulo recomenda a troca das cartas a fim de que a leitura provavelmente seja feita pública e os santos sejam edificados. Outra coisa que eu acho importante tecer aos irmãos, que escrever uma epístola não era algo barato, era muito caro. O papel era escasso e não era tão barato como se pensa escrever uma epístola. Então nada que está aqui se perde, tudo que está aqui é proveitoso. Se é proveitoso, também faz a pena lembrar aos irmãos que epístola não tem capítulos ou versículos, nem perícope. É um texto extenso, seguido, e obviamente, uma vez que essa carta é direcionada a uma comunidade por Paulo, nós temos que crer que a comunidade conhece do assunto tratado, ou o assunto tratado, por mais que seja algo novo, tem a ver com alguma circunstância vivida por essa comunidade, ou melhor dizendo, por esta igreja. Bom, percebo que todos os irmãos estão atentos, a sua grande maioria, e pessoas inteligentes fazem perguntas. Naturalmente você está ouvindo a introdução e deve estar pensando da seguinte maneira: se toda a epístola é proveitosa e nada dela se perde, e uma vez direcionada ao seu destinatário, os assuntos tratados devem ser associados de forma primária à igreja que recebe a epístola, o versículo que lemos e não citamos de uma vez, mas mais de uma vez, parece não fazer muito sentido. E por que não parece fazer sentido? Porque o versículo 16 trata-se de uma justificativa paulina aos romanos, melhor dizendo, à igreja de Roma, sobre a sua ausência e o seu desejo de visitá-los, mas que até então Paulo exclama que não havia recebido a oportunidade divina para isto. Seu coração ansiava a tal ida, mas ainda não havia tido a oportunidade perfeita para estar com os irmãos em Roma. Dentro dessa justificativa, vale a pena notar aos irmãos que se vocês lerem o verso anterior, ou o verso que se segue, versículo melhor dizendo, os irmãos perceberão que Paulo não explica esta justificativa. Então Paulo parece, para nós agora, estar trazendo um assunto meio que desnecessário. A justificativa é: pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Óbvio. Óbvio por quê? Todo tímido tem de ser omisso. E aí não é difícil você notar. Com todo respeito à grande maioria, se a igreja estivesse vazia, com poucas pessoas, melhor dizendo, e houvesse vários lugares para os irmãos se assentarem, dificilmente alguém sentaria na frente. A tendência do tímido é não ser notado. Todo tímido tende a evitar sempre um possível constrangimento. Então Paulo está justificando algo aparentemente sem sentido. O mesmo diz: carrego no meu corpo as marcas de Cristo, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. E outros versículos que poderíamos citar, que demonstra que, obviamente, Paulo não tem vergonha, pois a sua vida grita e manifesta o Evangelho, quando mesmo diz: minha vida é um livro aberto a ser lido, e de nada Paulo tenha de se envergonhar. Se a vida de Paulo é uma pregação em silêncio, com os lábios, e a conduta e a vida paulina demonstram à igreja e à sociedade daquela época que se de uma coisa Paulo não se envergonha, é de Cristo e do seu Evangelho, nós temos que trabalhar com algumas possibilidades, destas que sejam mais coerentes, para que possamos construir esse raciocínio e desvendarmos do que é que Paulo está tratando. Bom, antes de tratar da visão que eu acho
uma das mais coerentes, vou citar aqui, no mínimo duas, que são as mais citadas pelos teólogos. Então você encontrará uma gama de estudiosos que dirá que Paulo está dizendo aos romanos, por não ter ido à igreja de Roma, visitar a igreja de Roma, dizendo para os romanos que ele não se envergonhava do evangelho, porque a vida que se levava em Roma era uma vida muito promíscua. Alguns vão se utilizar, por exemplo, de uma expressão de um filósofo chamado de Sêneca, que diz que Roma é a fossa da iniquidade. A vida dos romanos é uma vida iníqua. E aí, alguns dizem que provavelmente a igreja sentia que Paulo talvez teria receio de ir a Roma e pregar um evangelho que contrapõe este princípio. Na minha humilde opinião, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. O segundo ponto de vista dito é que talvez a igreja achasse que o pensamento paulino não estivesse à altura da filosofia grega preservada pelos romanos. Também não faz muito sentido. Paulo, de primeiro modo, trataria os santos, e depois dos santos trataria de ganhar os romanos a Cristo, lembrando que talvez a maior comunidade judaica no Império Romano está no seio do Império, onde você tem uma comunidade, depois de alguns anos do relacionamento político entre Roma e os asmoneus, aproximadamente de mais de 40 mil a 60 mil pessoas em Roma, com várias sinagogas e com liberdade religiosa. E aí você perceberia que a discussão paulina não seria tratando de filosofia grega. Bom, essas são as possibilidades mais tratadas, mas existe uma terceira, e é sobre essa que eu vou tratar, e acho que cairá como uma luva para o tema que vocês escolheram e para a vida cristã na juventude. Mas só continuo se os irmãos ainda estiverem dispostos a ouvirem a mensagem. Se você ainda está, diga amém, por favor. Bacana, não se canse, nós chegaremos lá. Para nós chegarmos a esta terceira possibilidade, que eu não estou dizendo que é a concreta, mas a que eu acho mais sensata, opinião subjetiva, você precisa entender o contexto da época, e eu peço que você redobre a sua atenção. Houve um período que a Judéia não fazia parte do Império Romano. O que existia entre os romanos e a Judéia era uma proximidade. E essa proximidade, esta relação com os asmoneus naquele período, fez com que, com o passar do tempo, os judeus migrassem para Roma. É nesse período de relação entre judeus e os asmoneus, que governam a Judéia, que há os primeiros princípios ou sinais de uma comunidade judaica no seio do Império. Perfeito. Com o passar do tempo, como acabei de vos descrever, essa sociedade, essa comunidade judaica vai crescendo. E aí, os judeus entregados ao Império Romano têm liberdade religiosa. Esta relação dos judeus com os romanos gera o que nós chamamos de proselitismo. Ou seja, alguns romanos abraçaram a fé judaica. E ao abraçar a fé judaica, por volta do ano 19 depois de Cristo, quando o imperador de Roma era Tibério, o mesmo que durante o seu governo Cristo é crucificado, houve um escândalo em Roma gerado por 4 indivíduos judeus. Ano 19 depois de Cristo. Existe uma mulher no Império Romano, rica e influente, por nome de Fúvia. Fúvia é uma prosélita. E 4 indivíduos judeus se aproximam de Fúvia, pedindo a Fúvia uma oferta, dizendo que esta oferta será destinada ao templo. Fúvia, por ser rica, destina uma quantia para esta oferta, e esses 4 indivíduos lesam a fé de Fúvia, dividindo a oferta em 4 partes, guardando cada um a sua parte no bolso e não levando a oferta ao templo como assim havia sido prometido. Fúvia acaba dando parte desses 4 indivíduos, que mais tarde leva Tibério a baixar um decreto determinando a expulsão dos judeus de Roma. Redobre a sua atenção, por favor. Eu disse que 4 indivíduos
roubaram a oferta de uma mulher. 4 indivíduos. Quantos indivíduos, irmãos? E 60 mil pagam um preço. Qual era a ideia que se tinha em Roma nesse período? Que todo judeu é ladrão de oferta. Claro que você não tinha uma Bíblia como esta, mas contextualizando sem forçar, se eles tivessem um instrumento como esse na hora do culto, se dirigisse ao templo, o que os romanos diriam e taxariam? Lá vão os ladrões de oferta e lesadores da fé alheia. Para onde você vai? Para uma derrota. Fazer o quê? Cultuar a Deus. Vai dar dinheiro para pastor, não é? Larga a mão de ser bobo. Igreja evangélica é lugar de ladrão de oferta. Todo mundo rouba oferta. Liga a TV, piada de oferta. Internet, piada de oferta. Rede social, piada de oferta. Vai para a escola, piada de oferta. Ladrão de oferta e abusador da fé dos outros. Ladrão de oferta e abusador da fé dos outros. Carlos, espera aí. Alma Derby não nasceu ontem. Nós sabemos que a data da epístola de Paulo nada tem a ver com o governo de Tibério. Perfeito. Porém, no período de Cláudio, que é o governador que exerce o seu império durante Atos dos Apóstolos, e que provavelmente é durante o seu governo que Paulo escreve a sua epístola, toma uma decisão. Após a morte de Tibério, a comunidade judaica migra novamente para o seio do Império Romano. E segundo a história, passa a ter perturbação da paz romana. E percebendo Cláudio que a paz romana está correndo risco por conta desses judeus, Cláudio determina a expulsão novamente dos judeus, e os cristãos vão no meio. Nós não temos relatos precisos que a igreja de Roma pegou este decreto, mas possivelmente por meio do decreto de Cláudio é que Paulo tem dificuldade de anunciar o evangelho ou fazer missões no seio do império. Nós temos aqui então 2 escândalos em Roma. Primeiro, ladrões de oferta. Segundo, perturbador da paz pública. Primeiro, ladrões de oferta. Segundo, perturbadores da paz pública. Dá para explicar melhor, Carlos? Vou tentar contextualizar. Pleno carnaval, feriado prolongado, eu quero assistir a minha TV em paz, mas a Alma Derby acha que Deus é surdo. Eles não cantam baixinho, eles perturbam a paz de Rio Verde. Nós queremos dormir, eles fazem vigília. Nós queremos conversar, eles gritam glória a Deus. Deus é surdo, precisa de tudo isso. Ora baixinho no seu canto. O que eu acho engraçado, se isso aqui fosse um baile de sertanejo, de vaneirão e de música eletrônica ou de funk, se é que funk é música, não sei, deixo aí a incógnita, e jovens estivessem reunidos, se esfregando de forma nojenta uns nos outros, garotas de 14 anos saíssem daqui grávidas, sem sequer saber de quem é o pai, chamados de filho do carnaval durante este período, se aqui estivesse tendo transmissão de DST e uso de droga ilícita liberada, ninguém chama a polícia, porque não há perturbação de paz pública, pois na concepção mundana, grito de alegria está casado com satisfação de prazer. E se eles estão gritando de prazer, aí tudo bem, mas gritar sem ter vida sexual ativa, gritar sem passar a mão na namorada, gritar sem tomar vodka, conhaque, batida, usar lança-perfume, balinha, maconha e cocaína, não faz sentido. Perturbador da paz pública e ladrão de oferta. Então Paulo, escrevendo a epístola aos romanos, começa a dizer: saiba, a igreja romana, que eu não fui ter com vocês porque não quis ir, tampouco porque a sua igreja é pequena. Lembrando que a igreja de Roma possivelmente não tem a estrutura de Filipos, ou a igreja de Filipenses, ou a igreja de Corinto. É uma igreja que possivelmente os cultos são celebrados em lares, é uma igreja pequena. Então Paulo está dizendo:
mesmo não tendo ir ter convosco, a vossa fé é testemunhada a nós, e louvo a Deus por vossa fé, que tem chegado a nós. Agora fique sabendo, meu coração arde pelo desejo de Deus me proporcionar a possibilidade de estar com vocês em Roma. Ainda não me foi dada, mas se Deus me der, não irei a passeio, não irei visitar Coliseu, não irei dar uma volta em Roma. Eu irei para pregar o Evangelho com poder, e não vos entristeças. Não devo só a vocês, devo a gregos, a bárbaros e etc. Mas, todavia, se por algum motivo alguém pensar que eu não irei ter convosco, porque quando eu ligo a TV, em todas as novelas, o retrato do crente é alienado, sem entendimento, ladrão de oferta e perturbador da paz pública, e aquele professor marxista que nem conhece Jesus direito, quer opinar acerca da minha fé, eu vou ter constrangimento? Fique sabendo a faculdade federal, fique sabendo a rede social, fique sabendo os canais no YouTube, fique sabendo a mídia brasileira, que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Espero não estarmos cansando. Só mais 5 minutos e nós mergulharemos. Agora perceba o que Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, pois eu sei que o Evangelho é. Notou? Há uma condicional para Paulo. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque eu sei o que ele é. E aí você pergunta: o que é o Evangelho? Ele diz: não é que eu não tenho vergonha do Evangelho porque ele faz milagre. Não é que eu não tenho vergonha do Evangelho porque ele me deu um carro. Se eu fizer um financiamento, um consórcio, eu compro um. Jesus é mais do que uma concessionária. Não é que eu não tenho vergonha do Evangelho porque ele me curou de uma enfermidade. Jesus é maior do que dipirona. Não é que eu não tenho vergonha do Evangelho porque ele me abriu uma porta de emprego. Um bom currículo faria o mesmo, uma economia pujante também. Eu sei aonde o Evangelho se resume. E Paulo sintetiza o poder do Evangelho em seu pontagudo. Então Paulo diz: mesmo sem importa carro, dinheiro, casas ou milagres, eu sei porque não tenho vergonha, pois o Evangelho é a morte de um inocente para a salvação do mais vil pecador. Bacana. Então aqui esta noite temos 2 grupos de jovens: os que estão aqui porque sabem o que estão fazendo aqui, e os que estão aqui porque vieram passar tempo. E aí está a condicionante entre ter vergonha e não ter vergonha. Aos estudantes de psicologia sabem disso. Na verdade, o termo que se popularizou por meio do behaviorismo, que o homem é produto do meio que vive, não está bem correto o emprego. Na verdade, o homem é um ser que sofre influências ou sugestões. Agora, você dizer que o homem é simplesmente produto do meio que vive é quase russoniano. Na verdade, você sofre influência do meio que vive, mas desenvolve capacidade cognitiva. Quando eu tenho compreensão do que sou, entendimento de quem eu sou e aonde quero chegar na vida, dificilmente o ambiente que me cerca moldará o meu comportamento. Seja mais claro, vou tentar. Nem todo PM aceita suborno, nem todo político é corrupto, só os que têm 9 dedos. E eu não vou tocar nesse assunto porque eu posso tomar uma facada no final do culto, então eu sou prudente. Mas vocês gostam, né, irmão? Bom, está percebendo o que eu estou dizendo? Se eu sei quem eu sou e aonde desejo chegar, dificilmente o meio que eu vivo vai me moldar. Então tem jovens que estão aqui porque papai mandou, e eles têm medo de papai e mamãe, porque papai e mamãe dizem: você vai para a igreja, e ele vem para cá porque papai e mamãe mandou. Então o que ele fica fazendo aqui? Absolutamente nada. Ela fica olhando se a unha está com cutícula, se o cabelo tem 2 pontas, bate papo,
olha para o celular. O negócio dele é só louvor, porque música tem sentimento. Então ele fica balançando as mãos, mas não tem muita consistência para orar, glorificar e se centrar no culto. O negócio dele e dela é piada, flerte, bate-papo, reclinar a cabeça no ombro da namorada, ficar esfregando a mão dela como se fosse uma lâmpada mágica. Ninguém aqui quer a sua namorada, fique bem tranquilo, mas é uma possessão, sabe? Não tem muito o que fazer, não sabe o que é isso aqui. Para ele isso aqui é: fui criado aqui, nasci aqui. É o mal de Gabriela: nasci aqui, fui criado aqui, vou morrer aqui. E a única expectativa dele é frequentar aqui para bater um bom papo, tomar um lanche na cantina, porque papai e mamãe não deixa ele pular carnaval. Mas há um outro grupo que sabe o que está fazendo aqui. Olha aí, você está entendendo? E exatamente este grupo que está aqui não sente constrangimento do evangelho. Eu vou te dar um detecta pentecostal dos que têm vergonha para os que não têm. Eu vou te dar um detecta para você notar os que têm dos que não têm. É simples. Qual é o simples? É a forma em que ele presta culto a Deus na igreja. Existem dois tipos de adoração no mínimo: adoração com a vida, que é a principal, porque ele disse: o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Se é só por choro e por se cortar, sem verdade, para Deus não serve. Então você tem um padrão de adoração lá e um padrão de adoração cá. E qual é o padrão de adoração cá? Hebreus capítulo 13, versículo 15: dai ao Senhor sempre sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios daquele que confessa o seu nome. Todo crente que sabe o que é isto aqui não aguenta chegar aqui sem gritar no mínimo 1367, glória a Deus. Para alguns é constrangimento. Então quando chega uma derby, alguns jovens que têm vergonha sentem constrangimento de um irmão um pouco mais pentecostal. E por que ele tem vergonha? Logo hoje que eu convidei meu professor da faculdade, esse irmão quer sapatear no poder. O que é que vão pensar? Olha aí, tá entendendo? Vai escandalizar. Alguns chegam a dizer: eu não sei porquê, esse irmão grita dessa maneira, aí até me incomoda. É um tal de bater palma, bater pé e ficar rodopiando. Eu morro de vergonha. Não dá para convidar. É que você não sabe o que é isto aqui. Você sabe, e sabe muito mal de futebol, porque se entendesse alguma coisa não seria flamenguista. Mas como você se arrisca em ser flamenguista, a bola beija a rede, pastor, e ele grita gol. Você sabe o que é um pedaço de couro e uma bola na rede, mas você não sabe o que é o evangelho. Sabe o que eu acho engraçado? Essa moça que está do teu lado ganha um buquê de flor que fede, murcha, do namorado com a cara de espinha, e não tem essa lata tão linda como eu tenho, que eu sou um pleno tchutchuco. E ela recebe esta planta, bate uma selfie, posta no Instagram, pula de alegria, mas aqui dentro bate papo, olha a unha, mexe no cabelo e fica dando risada. Se eu mandar a Bíblia em Sofonias, ela acha que eu estou inventando o nome para ela passar constrangimento. Não sabe o que é Bíblia, não sabe nem como abre a Bíblia, não sabe nem quem é Abraão. Se perguntar quem é Abraão, ela vai falar: é o dono da padaria ali da esquina. Mas não sabe o que é o evangelho. Mas Deus está levantando uma geração na Uma Derby. Olha Isaí, olha Elisaí. Deus está levantando, se não já levantou, uma juventude na Uma Derby que entende de Instagram, que sabe de moda, que entende de roupa, que entende de tecnologia, que sabe bater um bom papo, que entende de futebol, que sabe das coisas, mas quando passou por aquelas portas, ele viu o tamanho da cruz, e não dá para olhar para a cruz sem ao mínimo se constranger. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se não for pedir muito, levante a sua mão mais alta. Eita, é hoje. É hoje. Coloque a mão no ombro desse jovem que está ao seu lado, por favor. No ombro dele, no ombro dele. Chacoalha essa pessoa até o cabelo balançar. Se for duro como o meu, até a roupa balançar. E diga para ele: por que você não está dando glória a Deus? O que é que te falta? Teu nome está escrito no livro da vida. Tu é batizado com o Espírito Santo, lavado e remido no sangue de um inocente. Eu vim pregar para um grupo de jovens que não tem vergonha do evangelho. São os que não têm 1 minuto de glória. Deixa eu ver se você tem glória. Deixa eu ver se você... É isso aí, meu filho, pula mesmo. Tem um bando de gente pulando debaixo de maconha. Aqui a gente não precisa de maconha. Aqui é embriagado pelo Espírito.
Abre a sua boca, eu vou deixar você adorar. Esfrega na cara do diabo. Existe uma juventude que não tem vergonha. Para eu mudar o tópico e não ficar desgastando na mesma aplicação, mas deixa eu tecer um comentário não desrespeitoso, apenas uma opinião. Sabe o que eu acho engraçado? Enquanto você está aqui com medo de despentear o seu pente, o meu não, porque o meu é duro, não despenteia, então eu fiquei um pouco assim constrangido quando o irmão penteou o cabelo liso e eu disse: o meu não vai muito, mas constrangimento. E eu acho engraçado que na Marquês de Sapucaí as pessoas gastam quase R$2.000 numa fantasia de pena de pavão, que só tapa os ombros e um tapa-sexo, e se requebra loucamente ao som de um tambor, com os seios para fora, mas não tem vergonha. Ou uma galera que gasta R$10.000 de som e vai para um posto de gasolina, abrir o som e fica com uma música nojenta que rebaixa a mulher a nível de animal e se requebra no chão. E você nem Bíblia atrás, porque pega mal andar com a Bíblia, não é verdade? Então você nem comprou a camisa também, porque pega mal. Então você veio com o seu smartphone, não é isso? E veio assim, ó, debaixo do celular, e disse: não, pastor, eu carrego a Bíblia aqui. Você tem vergonha de quem morreu por você, de quem deu a vida por você, de quem sofreu por você. Mas o diabo está passando mal, porque queira Deus que não precise de uma outra geração, a nossa seja do arrebatamento, porque nós temos... você não está recebendo o que eu estou pregando. Só se você ainda quer ouvir a mensagem, não tem vergonha de Jesus, eu duvido você dar um pulo dessa cadeira, uma razão de glória, se você sabe adorar. Vamos embora então, tome sua sede. Que maravilha, aleluia. Para eu concluir, e como prometido não desgastar a paciência dos irmãos com a bondade que os irmãos me deram de bom tempo na ministração. Jacó teve 2 filhos. Quantos filhos? 2. Um filho chama-se Isaac, teve 2 filhos. Um chama-se Esaú, o outro chama-se Jacó. São gêmeos. Criados na mesma casa e recebem a mesma educação. Claro que a casa está um pouco dividida, porque cada pai prefere um dos filhos. Mas o que muda o contexto não é a preferência do pai ou da mãe, mas como cada um leva a vida. Vou chegar lá. Eu não sei se eu comentei isto no passado sobre esse provérbio, mas isso é sensacional. Quer ver? Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então gabar-se-á. Extraordinário. Perfeito. O que Salomão está descrevendo? Que todo comprador é persuasivo, para que o preço da mercadoria a qual ele quer comprar baixe. O problema é que primogenitura não tem preço. E aí existe muita fantasia. Não, mas o último a sair, isso é fantasia. Primogenitura é para quem saiu, irmão, para quem saiu. Saiu primeiro é primogênito.
E primogenitura envolve não só receber dupla porção da herança do pai, como se tornar o patriarca da tribo após a morte do pai, e também ser provavelmente um líder espiritual. Tinha tendência disso, porque Deus disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que não tomarei mais os primogênitos da casa, pois agora os levitas são meus. Então há uma substituição e a tendência, com exceções, os primogênitos deveriam ser aqueles que continuariam com o legado de servir a Deus, os mais sensíveis, ou etc. Então, primogenitura é o quê? Sucesso espiritual, financeiro e familiar. É promessa, e promessa você não compra. Deus olha para você e decide te dar. Eu vou repetir isso. Deus é um ser tão bom, que Ele não só te prometeu o céu, que você não tinha direito, como quer uma vida boa para você aqui embaixo. E o que Ele diz? O que eu tenho para uma derba é isto: sucesso financeiro, familiar e espiritual. Só que toda promessa tem um tempo. E tem alguém tentando comprar a tua promessa. Mas como é que eu compro algo que não tem etiqueta de preço? E aí? Só tem um jeito. Eu vou descrever para vocês. Eu sou meio nerd. Sei que não parece. Claro, eu sou um chocolate humano, não é? Os invejosos, né? É uma brincadeira, né? Brincadeira essa parte. Eu sou nerd, não só nos estudos, mas a concepção nerd, o termo nerd ou geek no Brasil, ele tem um termo diferente, mas eu sou nerd mesmo. Hoje eu não tenho mais tempo por causa dos estudos teológicos, do filho, família, mas quando tenho tempo eu gosto de videogame, revista em quadrinhos. Coisa de nerd. Estou com 32, mas não cresço. Bom, mas eu não entendo de celular. Para mim, celular é uma coisa de utilidade para falar. Então, irmão, se você visse meu celular o ano passado, você sentiria dó e daria um para mim. Não porque não tinha condição de comprar, seria hipócrita que se dissesse isso. É porque eu não tenho coragem de pagar um dinheiro num negócio que faz a mesma coisa que um faz, não tem diferença, que muda é a câmera. E aí, se for para bater foto, compra uma máquina de fotografia aqui. Sem ofender, que pensa diferente. Só que a minha esposa colocou uma 38 na minha cabeça e disse: não, você compra um celular decente, por causa do ministério, para gravar vídeo. E é verdade, o pessoal pede vídeo, às vezes você tem que fazer uma live, alguma coisa assim, o celular teria que ser decente, e acho que vou morrer com o celular aqui, se depende de mim. Porque quando eu fiquei sabendo do preço, eu quase falei assim: quer um rim serve. Bom, então eu não sei se esse celular vale o preço que eu paguei, eu não sei. Sei mesmo. Então suponhamos que eu ganhe esse celular aqui, tá? Eu não entendo mesmo, tá? Eu não estou mentindo não. Eu não sei nem se eu mexo direito nisso aqui. Aí eu ganho o celular do pastor. Posso dar o senhor, pastor? Posso dar o senhor? Como se desse? Pastor, me dá um presente, me dá esse presente aqui, esse celular. Aí eu falo assim: pastor, eu estou precisando de um dinheiro para pagar umas contas. Você fica ofendido se eu vender? Aí o pastor disse: não, o presente é seu, fique em paz. Aí, Guilherme, eu não sei quanto custa, eu vou pesquisar. Aí eu jogo na internet. Quem está me ouvindo, diga amém. Estou cansando você dá para ouvir mais um pouquinho. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Estou me achando, irmãos. Olha para cá. Aí eu, sei lá, o celular vale X. Aí eu vou lá na internet e coloco: estou vendendo o celular a X. O comprador fica sabendo, o comprador entende dessa mercadoria. O que ele vem dizendo para mim? Nada vale, dirá o comprador. Ele diz assim: qual é o valor? X. Ele diz: deixa eu ver se vale. E ele começa a arrumar defeitos, que eu não entendo. Ele diz: eu trabalhei com isso há muitos anos, olha, está meio assim, está meio avançado, está com um risquinho aqui, não sei o quê, o carregador não é original, eu não sei nem se impede valor, eu não entendo nada. E ele começa a me convencer. Não vale X, vale F. Como eu sou um comprador bom, eu te dou M. Porque se outro vier aí, vai te dar menos. Não, o meu preço eu não negocio.
é X. Aí ele abre a maleta e mostra as notas. Me convence, melhor na mão do que um celular voando. Ele vira as costas e começa a dizer, se gabar, enganei mais um, que ao não saber o que tinha, negociou a preço baixo. Eu só vi um, glória a Deus. A minha função é deixar claro, se eu achei que o resultado não foi muito límpido, é porque eu talvez esteja pregando mal, mas eu vou tentar dizer aqui dos filhos de Isaac que eu estava descrevendo. Então, o primogênito é Esaú, sim ou não? Vou concluir aqui. Esaú tem tudo para dar certo, mas promessa tem tempo. E como ele não vê o tempo chegando, diz a Bíblia que ele é perito na caça. Perito não é alguém que conhece mais ou menos, é alguém que é especialista na terra. Ele tem a cor da terra, ele parece com a terra, o prato que ele cai da terra, ele manja da terra. Se você conversar com Esaú, ele sabe de perfume, ele sabe de moda, ele sabe de tecnologia, ele tem celular, ele tem videogame. É o cara da terra. Tudo para dar certo em cima, mas só pensa com as coisas de baixo. Aquele que quer comprar percebe a fragilidade. Vem comigo. E o que Jacó nota? Que negociar com Esaú na casa do pai não dá certo, porque na casa do pai todo mundo está saciado. Mas ninguém vive 24 horas na casa do pai, você vai ter que sair para caçar. Porque quando o pastor implementar a bênção apostólica, eu vou conversar com os meus amigos, vou bater um papo, vou falar com o pessoal no Rio de Janeiro, vou comer alguma coisa, e aí eu estou me misturando com a terra. Qual é o segredo? Eu manter saciado até o retorno para casa e matar a fome na casa. Está entendendo? Está ficando mais claro? Quem aqui já sentiu muita fome? Não, se perguntar para crente é brincadeira, mas levante a sua mão. Perguntar isso para crente é uma redundância, não é? Olha para mim. Fome é o grito da carne. O que Jacó nota? Que a carne de Esaú não grita na casa do pai. Opa. Então o jeito é pegar ele com a carne gritando lá fora, porque se a carne gritar aqui dentro, o pai vai lá e sacia. Quando Esaú sai, ele sai saciado. Então fique tranquilo, quem quer comprar a tua promessa, quem quer negociar a salvação com você, não te pega na saída, quer te pegar na volta. Que quando você volta, a carne já está tremendo. E o que ele faz? Um guisado vermelho. Ele não oferece. Chega no nariz de Esaú e ele diz: essa música é boa. Essa moda é boa, essa é boa. Posso entrar? Pode, mas tem um preço. Qual o preço? Troca, câmbio. Eu te dou o que é da terra, se você me der o que é do céu. E aí vem uma das expressões mais tristes da Bíblia na minha concepção. Esaú olha para o irmão e diz assim: eu aqui com a carne pulando, do que me serve primogenitura? Olha isso. E diz a Bíblia: sentou, comeu, bebeu, levantou e foi. Sentou, comeu, bebeu, levantou e foi. Concluiu a mensagem. Ele não notou o que estava negociando porque não sabia o valor que tinha. O que Deus tinha era um projeto para a vida. E o que o Jacó oferece é um projeto de 40 minutos que o sabor dura pouco, se tomar água foge da boca. Mas quem não sabe o que é isto aqui? Negocia a preço baixo. Negocia com qualquer coisa. Qual é o final de Esaú? Pedir a promessa, porque quem pensa que tem 18 diz assim: só tem 18, não prego mesmo, não canto mesmo, não dirijo o culto, não sou pastor, está na hora de eu saciar a carne, está pensando que isso não terá resultado. E qual é o resultado? Isaac diz assim: eu até te perdoo, mas você vai sentir dor, vai morar no deserto. Porque quem faz agora, quando o preço chega, a vida é morar no deserto. Mas Almadef não é a geração de Esaú, é a geração de Jesus. Qual é a geração de Jesus?
Mateus capítulo 4. E depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites teve fome. E o diabo só aparece, não é quando o jejum termina, é quando a fome aparece. Só que fome no grego ali, não é fome como necessitado, como mendigo. Jesus estava morrendo de fome, ele disse, agora eu vou pegar. É a mesma estratégia. É na necessidade que se negocia. Ore para que as pedras transformem-se em pães. Ele diz, espera aí, eu congrego em Rio Verde. O que você quer dizer com isso? Nem só de pão. Viverá o homem. Porque o que a terra dá, a terra tira. Você vai jantar agora, amanhã tem que jantar de novo. Vai almoçar amanhã, vai almoçar depois de novo. O que Jesus está dizendo? O que a terra dá é bom para a carne, mas o sabor acaba rápido. Por isso que a hashtag mais ridícula que tem é sextou. Porque parece que a vida só ganha sentido na sexta-feira. Para eles que matam a fome com pão. Nós não. Nós somos saciados. Olha, com permissão do pastor, só os que são da geração de Jesus, fica de pé comigo, glorificando a Deus, os que não têm vergonha. Quem pode me dar um Mi maior, um Mi bemol? Me dá um Mi bemol. Bata na mão no mínimo de 3 jovens e diga para ele, não negocie salvação, porque salvação não tem preço, o preço já foi pago. Diga, não negocia. Não negocia. Diga para tu, pro teu namorado, quer colocar a mão em mim, bota um bambolê aqui, porque eu não negocio a minha intimidade. Olha aí, tá entendendo o que eu estou dizendo? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Se quiser perder seguidor, não quer seguir, não siga. Mas eu não vou postar foto de pijaminha para ganhar curtida. Eu não negocio. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Eu duvido de você cantar. Não o meu próprio agir. É uma canção. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem, pois o que eu quero fazer e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo em meu, militam carne e isso, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo e não existe bem nenhum em mim, apenas, mas eu sei, e aí, que no tocante ao meu, tu és o meu amado, então, então enche-me de ti, pois quando estou em tua presença, eu passo a ser
ao te conhecer, ao te conhecer. E reina o Espírito. Permaneça de pé. Nós vamos fazer uma oração, mas antes eu preciso fazer um convite muito especial. Será que existe alguém neste dia, agora, que por algum motivo, da qual eu não sei, não sou digno, porque não sou juiz de mim, quem dirá dos homens, como disse Paulo. A minha função aqui não é te julgar, porque isso aqui é blazer, não é toga. O que eu vim lhe oferecer é aquilo que Ele mandou eu oferecer. Dai de graça o que recebeu de graça, e pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 10, versículo 9: se com a boca confessares e o coração creres, serás salvo. Onde está a primeira vida? Que entende que sem Jesus a vida não faz sentido, e que hoje não quer ter motivo de se envergonhar da cruz dele. Se você quer voltar para Jesus, ou aceitá-lo como seu Salvador, dê um sinal com a sua mão. Nós queremos te identificar e queremos ter o privilégio de orar pela sua vida. Será que temos alguém esta noite que quer voltar ou aceitar a Jesus? Um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Onde está você? Estou afastado, é hoje o dia do seu retorno. Jesus te dá vida. Temos um jovem aqui, você pode glorificar a Jesus por isso. Cadê 2 jovens para trazer esse moço? Traga esse moço. Aonde está a segunda vida? Eu passo a ser livre para vir atuar. Onde está a segunda vida? Nós temos a segunda vida ali. Você pode glorificar a Jesus por isso. Traga este moço. Traga este moço. Onde está a terceira vida? Essa moça já é a terceira vida. Quanto mais glória aí, melhor. Onde está a quarta vida? E reina. Onde está a quarta vida? Nos ajude, irmãos. Nos ajude a identificar as pessoas que estão erguendo as mãos. Eu confesso que sofro de miopia e tenho dificuldade de enxergar. Onde está? Temos uma mão erguida ali no fundo. É de crente? É de crente. Onde está você? Nós queremos orar por você. Nós queremos clamar a Deus junto com você. As pessoas que estão no telão, você que está aí fora, Jesus te alcança. A graça dele te alcança. Nós queremos muito orar por você. Saia do seu lugar agora, onde quer que você esteja. Que toda cadeia se quebre, que todo jugo se rompa, que tudo seja desfeito na presença desta graça, pois esta graça é maravilhosa. Aonde está você? Nós queremos orar por você. Eu sei que Ele falou com você. Você está afastado, você conhece aqui, e você precisa voltar para Ele. Nós queremos orar por você. Há mais alguém esta noite? Será que há mais alguém que quer voltar ou aceitar a Jesus? Carlos, eu nunca aceitei a Jesus. É hoje. Mas eu não sigo, você acha que eu sigo? Eu não presto, você acha que eu presto? Isso aqui é graça, porque não há um justo sequer. Isso aqui é misericórdia divina. Isso aqui é bondade de Deus, e essa bondade te alcança também. Tem mais vida chegando. Quanto mais glória a Deus aí, melhor. Eu já te disse isto. Aonde está você? Nós queremos orar por você. Aonde quer que você esteja, um sinal com a sua mão. Você não está sozinho. Está vindo mais vidas. Está vindo uma moça. Isso é impressão minha. 2 garotas estão vindo. Isso, bateria. Pode vir. Guitarra, baixo, metal. Isso. Então liberta. Então liberta. Jesus te alcança. Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei com ele, ele ceará comigo. Aonde está você? Aonde está você?
à direita, à esquerda, ao fundo, na frente, não importa. Não importa. Nós queremos muito te conhecer e orar por você. Lá no fundo é isso. Temos uma vida. Eu duvido, traz ela para cá. Eu duvido vocês trazerem ela para cá. Traga, tem mais jovens vindo, 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 tem mais almas se aproximando, tem mais vidas. Que noite, senhoras, que noite, senhores. Isso, tragam eles. Aonde está? Eu sei que tem muito mais vidas, muito mais vidas. E nós queremos orar por você. Descida pela cruz, descida pela vida. Ele disse: eu tenho vida e vida com abundância. Está escrito: sem mim nada podeis fazer. A vida sem Deus não passa de um vazio interminável. E se você não soubesse disso, você não estaria aqui. Tem uma vida chegando, essa moça, mas uma vida se aproximando. Você pode glorificar a Deus por isso. Onde está você? Eu insisto. Alguém virá com você. Não seja tímido. Não se constrange, não tenha vergonha daquele que se sacrificou por você. Onde está você? Há mais alguém? Nós precisamos orar. Quantos são gratos por estas vidas que chegaram aqui? Até criança está vindo. Até as crianças estão vindo. Eu gostaria que enquanto essas vidas estão aqui, e esses jovens que estão com essas vidas vão ministrar sobre elas, mas para eu passar o microfone, seria incômodo, irmãos, se não for algo pesado aos irmãos. Se moço com moço, moça com moça, é só para evitar constrangimento. A não ser que sejam casados ou íntimos para isso. Eu só quero evitar constrangimento. De dois em dois, virar um de frente para o outro. Seria pedir muito você fazer isto e fechar os seus olhos. Só isso que eu quero que você faça. Se você puder fazer com bondade, faça se você quiser, sentir vontade de fazer. Tá bom? Você não é obrigado a fazer. Feche seus olhos, por favor. Deus colocou este jovem do teu lado. Você está entendendo? Porque todo mundo que está aqui, Guilherme, tem fraquezas, limitações. E nós não podemos tirar sarro dos outros, mas ajudar uns aos outros. Esta noite você entenderá que 2020 Deus está te convidando a um nível mais profundo. Aleluia. Tem mais vida se aproximando e aceitando Jesus enquanto você está comigo orando. Feche seus olhos, por favor. A única coisa que eu vou te pedir, quando eu autorizar, não é passo de mágica, é que passamos juntos. É que você dará um abraço nesse jovem e dirá para ele: você não está sozinho. Se lá você é constrangido, aqui você é aceito. Se lá você é rejeitado, aqui você é recebido. Se lá você passa por zombaria e é motivo de escárnio, aqui nós sabemos que para cada dia de vergonha haverá dupla honra para você na eternidade, e toda lágrima dos nossos olhos será enxugada. E aí a gente vai ver, com português claro, pastor Wellington, me perdoe a expressão que eu vou usar, porque é um culto de jovem. A gente vai ver quem é o trouxa, quem é o bobo, quem é o santarrão, quem é o otário, quem é o atrasado. A gente vai ver quem é o virgem. Quando a trombeta tocar e Jesus chamar o teu nome, para encontrar com ele nas alturas, e você entender que valeu a pena de... Alguém está entendendo o que eu estou profetizando, o que eu estou dizendo aqui? Em nome de Jesus, abraça esse jovem, diga, ore com ele, profetize e diga: você não está sozinho. Não sinta a vergonha da cruz, porque Cristo não teve vergonha de você. Diga: ele foi até o fim, ele derramou todo o sangue, ele derramou água, ele suou por você, ele foi chicoteado por você, para que você se alegrasse esta noite, para que você tivesse gozo no Espírito, para que você se alegrasse. Pode ministrar, para que você sentisse a presença dEle. Enquanto você ora, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Está vindo mais almas para Jesus, está vindo mais almas para Jesus. Pode ministrar esse coral maravilhoso, pode ministrar essa banda maravilhosa. A presença de Deus é real. Jesus, a presença de Deus é real, meu amigo. Eu sei.
Estão vindo mais vidas aceitando a Jesus. Quando o grande dia chega, quando Jesus te renova aí. Jesus, ele... Tu tens liberdade, Espírito Santo. A casa é tua, Pai. Nós cremos. Nós cremos. Que noite extraordinária. Senhor, valeu a pena. Eu vou passar o microfone agora. Só vou dizer uma coisa. O líder, o pastor, eu passo para o senhor, pastor. Pode se aproximar, pastor, vou lhe devolver o microfone. Só vou dizer uma coisa para vocês. Quem me escuta, diga amém. Para eu devolver o microfone ao pastor presidente, ele fará as orações. Não é o pregador que ganha alma. Eu ganho alma se eu vou à seara. Estas almas aqui, as que virão durante o congresso, é resultado da cooperação dessa juventude maravilhosa. Vocês é que ganharam. Eu cooperei ao culto. Então, se você puder, dê uma linda salva de palmas a Deus pela sua vida, pela sua fé, e acreditar que o Evangelho resgata as vidas e transforma pessoas. Deus abençoe.